Shalom, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar de 3 passos que um homem, um centurião romano, ele teve que trilhar para o milagre. Eu gostaria que hoje você entendesse que muitas pessoas pedem bênçãos ao Senhor Jesus, pessoas que estavam com Jesus também pediram, mas eu quero trazer a particularidade deste homem que falou com Jesus de uma forma totalmente diferente, tocou o coração do mestre e mais, surpreendeu Jesus de uma forma que ninguém poderia ter surpreendido. Se você até aqui está entendendo que esse estudo ele veio para agregar valor à sua vida, se inscreva, compartilhe, seja membro e vamos levar o evangelho a todas as pessoas que precisam e a este mundo que carece um pouco de Deus. E vem comigo. Bom, queridos, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar do nosso personagem principal e também da nossa base bíblica. Como nós sabemos, eu vou falar hoje do centurião romano, um homem que ele tinha uma alta patente no exército romano. Ele comandava pelo menos cerca de 100 soldados, mas a nossa base bíblica fica em Lucas, no seu capítulo 7, versos 1 até o 10. Queridos, falar desse homem é praticamente você ver nele uma pessoa de atitude, uma pessoa tem liderança, é proativo. Apesar dele ser descrito como centurião romano, mas nós não sabemos a origem, não sabemos aqui quem era essa pessoa, mas ele é descrito como centurião. Então nós sabemos que ele tinha características específicas. Bom, queridos, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que esse centurião romano, apesar de ele estar em Cafarnaum, na Galileia, ele era um homem muito bem relacionado. Ele estava lotado. Isso quer dizer que ele comandava aquele lugar. No entanto, um romano que estava no lugar de judeus, na maioria das vezes ele seria odiado. Ele seria totalmente desprezado pelos judeus. Mas, no entanto, não. Esse centurião romano do qual estamos falando, ele era um homem muito bem relacionado com a comunidade judaica. Todos gostavam deles, inclusive ele era conhecido como um homem temente a Deus. Então, queridos, essa é uma introdução que eu gostaria de trazer aqui para que você pudesse identificar quem é o personagem desse estudo de hoje. Mas o que esse homem fez de diferente para que ele pudesse ter o milagre por parte de Jesus? Porque imagine, queridos, quantas não eram as pessoas que se aproximavam de Jesus porque precisavam de algo, gostariam de um milagre, mas eu vou trazer aqui pelo menos 3 pontos principais que vão trazer toda a diferença. E eu tenho certeza que você vai saber disso agora. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é, ele, em primeiro lugar, ele vai enviar os anciãos judeus até Jesus. Queridos, há muito tempo atrás, quando eu lia, eu tentava entender. Não era melhor o centurião ter ido direto a Jesus, chegado até o mestre? Ele tinha autoridade para que ele pudesse chegar, abrir a multidão e chegar diretamente até Jesus. Mas, no entanto, ele pede para anciãos judeus irem até o mestre. Por que ele fez isso? Bom, a primeira coisa que nós vemos na atitude desse centurião romano é que ele demonstra respeito, humildade pelos costumes judaicos. Ele era gentil. E é claro que ainda que ele fosse bem relacionado com os judeus, até porque você vai ver na passagem que esses anciãos vão falar com Jesus, vão interceder pelo pedido do centurião romano, dizendo, nossa, ele é um homem bom, ele nos ajudou a edificar uma sinagoga. Então ele era um homem que até abençoava a comunidade judaica. Só que você veja que os anciãos, eles chegam a implorar com sinceridade em relação a Jesus, demonstrando que a dignidade, o amor, a caridade que tinha esse homem, um homem que tinha, sim, ajudava os judeus. Mas isso ainda me trouxe aqui essa generosidade, essa humildade que ele demonstra aqui, e principalmente o respeito, ele me parece
ser um zelo muito especial pela parte do centurião romano. É como se ele visse Jesus como uma pessoa tão importante que ele não poderia chegar diretamente. Principalmente porque era um pedido que nem era para ele, era para o servo dele. Veja o amor e a compaixão que tinha no coração do centurião. O milagre não era nem para ele, era para o servo dele. No entanto, ele não se vê digno de chegar até Jesus pessoalmente. Ele quer respeitar os costumes judaicos, ele quer deixar que os judeus falem com Jesus. Mesmo que ele fosse um homem muito bem relacionado, ele não está usando de nenhum tipo de privilégio, mas sim ele está respeitando. Então esse primeiro ponto é muito importante. Em segundo momento, nós vemos que Jesus, ele aceita ir até a casa do centurião romano para poder ver aquele servo. Jesus aceita e ele começa a ir a caminho da casa do centurião romano. Quando o centurião romano ele consegue visualizar naquela multidão que está formada, que ele está vendo que está se aproximando, ele envia amigos dele, para irem até Jesus. Aí nós temos o segundo ponto para nós falarmos aqui. Por que, meu Deus, que o centurião enviou em primeiro lugar os judeus? Tudo bem, entendemos por quê. Mas e agora? Jesus está indo até a casa dele. Por que ele agora envia amigos até Jesus? Olha a mensagem que o centurião romano manda através dos seus amigos. Ele vai falar: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entre em minha casa. Isso está revelado em Lucas, no seu capítulo 7, verso 6. Queridos, é um sentimento profundo de respeito, de humildade e de compreensão, de autoridade, porque ele vai fazer uma analogia do que ele vivia. Ele vai fazer uma analogia do que ele, como sendo um centurião, ele tinha como poder aqui na terra. Ele era uma autoridade que poderia mandar uma pessoa fazer aquilo que ele precisava. Então ele vai dizer: mestre, eu não sou digno que chegues até minha casa. Basta somente o Senhor, pela tua palavra, falar que o meu servo com certeza será curado. E ele fala, já que ele entende como pela palavra dele, os homens devem fazer isso ou aquilo, pela palavra de Jesus, ele crê que o milagre pode acontecer. Queridos, a fé, a humildade, a compreensão desse homem diante dos fatos. Quem não gostaria de ter Jesus em sua casa? Quem não gostaria que o mestre estivesse pisando no solo da sua residência para abençoar, para ele ver o milagre acontecendo? Mas ele não se sentia digno, ainda que ele fosse um homem temente a Deus. E ainda que ele acreditasse que Jesus tinha o poder de curar. Queridos, esse segundo passo é algo esplêndido que nós temos que aprender. Porque quando nós entregamos para Jesus, o que o centurião romano está fazendo aqui são duas coisas. Ele está crendo e ele está entregando a Jesus. Porque ele falou: com uma palavra o Senhor pode curar o meu servo. Jesus, a partir desse momento, ele entra no terceiro ponto. O terceiro passo que o milagre se concretiza é exatamente aqui. É quando Jesus se maravilha, se surpreende. É tão extraordinária a fé desse centurião. Ele não via tanta fé como daquele centurião entre os judeus. E ele concede o pedido do centurião. E quando os amigos daquele centurião retornam para a residência, eles já encontram o servo curado. Queridos, eu gostaria que nós pegássemos aqui algumas lições de pessoas que hoje precisam. E hoje, inclusive, hoje eu tenho uma barreira muito grande de poder compreender como as pessoas estão pedindo algo para o Senhor. Primeiro, humildade e respeito desse homem. Foi fundamental ele ter humildade, ter o respeito por Jesus, reconhecer que ele era indigno, respeitar a autoridade de Jesus. Queridos, muitas pessoas quando vão orar, hoje em dia existem até pastores que ensinam a você orar pedindo não. Você tem que exigir, você tem que reivindicar, como se o nosso Deus ele fosse
um empregado que deve fazer os nossos desejos. Nós precisamos respeitar, nós precisamos ser humildes para entender que não somos dignos, não temos essa dignidade, nós devemos respeitar a autoridade de Jesus. Ele tem todo o poder. Outra coisa, o centurião acreditava, ele tinha fé de que Jesus podia curar apenas com uma palavra. Então, queridos, não precisava da presença de Jesus. O mestre não precisava estar lá. Não era pela proximidade de Jesus que o milagre ia acontecer. Ele falou, por apenas uma palavra, o meu servo pode ficar curado. E hoje, é por isso que hoje eu tenho outra dificuldade de que se pessoas precisam de milagre, pessoas precisam de bênçãos, pessoas precisam de ajuda, é campanha de 7, 21 semanas, é de não sei quantas, e tem que subir morro, descer morro, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo. Queridos, nada contra se você quer se consagrar, se você quer matar a sua carne e quer edificar o seu espírito. Nada contra. Agora, condicionar, você colocar em um lugar só, de que você fazer vários sacrifícios, isso vai resultar no milagre, isso contradiz a própria Bíblia. Isso contradiz aquilo que nunca foi dito pela palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nunca deu nenhum tipo de afirmação de que se você tiver que subir monte, descer monte, andar não sei quantos quilômetros, fazer isso, fazer aquilo, você se penitenciar seria o caminho para você alcançar bênçãos de Deus. Nunca, a Bíblia nunca declarou. Mas você vê aqui que o simples fato de você crer em Jesus e no poder de Jesus, principalmente agora que ele está com o Pai, você crê que ele pode fazer um milagre acontecer, então você tem que fazer que nem o centurião. Tenha humildade, tenha respeito e peça a ele. Hoje, é claro, o centurião romano, ele teria o pensamento de que ele poderia, porque o próprio mestre falaria a ele, que ele poderia ir diretamente a ele, porque Jesus, ele veio para todos, ele não veio somente para os judeus, apesar de ele ter dito de que ele veio para os seus, ele veio sim para os seus, mas ele falou com a samaritana, ele falou com muitos povos, daqueles que eram até desprezados pelos judeus, e ele com certeza conversaria com o centurião romano. Outra coisa que eu gostaria de salientar aqui em minha palavra é a ilustração que essa passagem nos dá da graça e o poder de Deus a todos. Queridos, veja que aqui nós vemos um homem que não estava buscando a bênção para si, ele estava buscando a bênção para o próximo. Como é difícil, queridos. Olha, me perdoem se eu estou sendo um pouco incrédulo, mas quanto eu não vejo, por isso que eu estou dizendo isso hoje, o quanto é difícil nós vermos pessoas que buscam bênção para outro. É muito difícil, muito difícil. Então eu gostaria que nós terminássemos aqui acreditando no Mestre, respeitando a autoridade de Jesus, sendo humildes diante do Senhor e indo diretamente a Ele. Sabendo e entendendo, não somos dignos, e também entendendo que respeitar a autoridade de Jesus é entender que Ele pode ou não curar, Ele pode ou não fazer, e nada vai mudar a bondade e o amor de Jesus. Se Ele fez, amém. Se Ele não fez, é porque tem um propósito. Então, queridos, entenda os 3 passos que esse centurião fez para que ele alcançasse o milagre, e o fez tendo fé em Jesus e acreditando que em uma só palavra a bênção chegaria.